Mais um episódio do CoachCast no ar, para quem nos assiste ou para quem nos ouve nas plataformas digitais. Eu sou o Sérgio Albuquerque e eu quero agradecer, antes de mais nada, ao apoio da Camisaria Fascínios. A Camisaria Fascínios, há mais de 35 anos, serve com camisas muito bacanas, e você pode visitar o site da Camisaria Fascínios, www.camisariafascinios.com.br, e vai estar aqui o link nessa descrição, com um voucher para você de 15%. E ainda assim, a Camisaria Fascínios tem várias camisas fantásticas, várias cores, tamanhos do 1 ao 12. Está presente também no Instagram, que é @camisaria_fascínios. Então vai lá e tem um presente do CoachCast para você. Se você digitar o cupom CoachCast, você ganha 15% de desconto. Então, não deixe de prestigiar os nossos queridos amigos lá, Carlos e Jurandir, da Camisaria Fascínios, e tem 4 endereços também. Procure aí no site que você vai ter super informações. E a nossa convidada de hoje também ganhou a sua camisa, né? Ela vai vesti-la em breve e eu quero apresentar para vocês a Daiane Gonçalves. Seja bem-vinda, Daiane. Quem é Daiane Gonçalves? Muito obrigada, Sérgio. Bom dia. Quem é Daiane Gonçalves, né? Eu acho que eu sou uma pessoa que... Vou falar um pouquinho de quem eu sou, né? Eu sou uma pessoa que adora viajar, que gosta de conhecer, conhecimento nunca é suficiente, né? Em diversas áreas, né? Porque elas se complementam. E essa é a Daiane por essência, uma pessoa simples, né? Que gosta de estar com pessoas, embora seja tímida, tá? Mas eu tenho aí, especificamente falando um pouquinho mais de Daiane no campo profissional, né? Então, hoje eu atuo como líder, né? Então, no Sicoob, na parte de tecnologia bancária. Então, eu atuo aí como um time de facilitadores. E é uma história, até eu chegar aqui, foi uma história. Você quer ouvir a minha história de forma rápida? Todo mundo quer ouvir sua história, fica super à vontade, Daiane. E é interessante, né? Eu e a Daiane, só para contextualizar, nos conhecemos em um grupo que a gente participa. Nós somos mentores lá do Instituto Semear. Eu sou mentor lá há uns 7 anos, eu não sei você quanto tempo. E eu sempre pergunto lá quem gostaria de vir ao CoachCast e contar a sua trajetória profissional. E a Daiane gentilmente se ofereceu para vir aqui hoje. Fazia, acho que uns 3 meses que a gente tinha marcado, né? Mas agora deu certo e super legal. Super prazer te receber aqui. Obrigada. É, eu vou contar em forma de história, né? Porque é uma história, na verdade, né? A trajetória, ela tem todo um contexto por trás que muitas pessoas não percebem, né? E a gente passa por várias etapas e várias mudanças. Engraçado que quando eu tinha 14 anos, eu meio que eu sem querer, sem conhecer, né, técnicas de coach, se eu tivesse conhecido técnicas de coach, ou então tivesse ali um mentor, hoje eu estaria, acredito eu, estaria muito mais longe. Mas com 14 anos eu comecei a trabalhar. Então, com 14 anos eu defini minha trajetória até os 30 anos, acredita nisso? Eu falei que com 30 anos, assim, eu sou de uma família grande, né, então, família ali mais humilde, somos 13 irmãos, então somos bastante irmãos, né, e a minha origem é da Paraíba, então eu morei no sertão, né, eu morei no sítio, num lugar que não tinha água, não tinha energia, né, então a gente precisava, era luz de lamparina, a gente tinha que pegar água com burro, né, com cangaia, como se diz, e também a gente ia de pau de arara para a escola. Então, aquela situação ali, eu morei naquela região durante 3 anos, dos meus 11 aos 14 anos. E aí, dali, eu percebi o quê? Que eu queria eu queria mais. Porque eu sou de Brasília, mas eu passei 3 anos lá, então aquela experiência foi uma das melhores da minha vida. Porque ela moldou meio que para onde eu queria ir, ou o que eu não queria também, né? E aí, dali, eu falei assim, poxa, quando eu tiver 30 anos, eu quero ter minha casa, eu quero ter, eu era muito, na época era o ter, né? Ter minha casa, ter meu carro, ter estudo, ter um trabalho que seja estável. Então, dali nasceu meu primeiro objetivo de vida sem, sem querer. Então, quando eu cheguei em Brasília, eu retornei com 14 anos, e aí eu trabalhei todos os 14 aos 18 anos na Câmara.
né? E ali eu trabalhei numa edição de texto, que ficava ali no anexo 3, o congresso, né? Que era onde redigiam ali os processos, né? Ali os projetos de lei. E nessa edição de texto, eu comecei a olhar para a computação, porque eu tinha contato com o pessoal que digitava, não tinha nada a ver, né? Mas eu associei, poxa, essa é uma área bacana, eu gostei, né? Então, quando eu fiz a inscrição para o vestibular, eu fiz em 2 cursos, nada a ver. Turismo e ciência da computação. E aí, o turismo, naquela época era mais difícil, não tinha, né, Google Maps, não tinha essas coisas que a gente tem hoje. Tava chovendo muito, e eu e meu irmão, a gente não conseguiu encontrar a faculdade. Então, eu perdi a inscrição, perdi ali o dia da prova. Então, eu não fiz a prova de turismo. Eu fiz a prova de computação. E aí, eu entrei na computação, iniciei ali a minha jornada dentro da computação. Nessa época, eu era uma pessoa muito fechada, muito, né? Hoje eu sou outra pessoa, fechada, muito lógica, muito, ali, muito específica. Era realmente o curso que eu queria, eu gosto, amo, me apaixonei, gosto dessa área. E aí eu comecei a trabalhar ali 2 anos de faculdade, né, com COBOL e VB. Então, ainda a Caixa Econômica, então, foi quando eu comecei, de fato, a entrar ali na era da computação, da programação. Então, eu comecei como programadora minha carreira, né. Então, programadora, você coloca o fonezinho, ó, não quer contato com ninguém, tá tudo certo, te passa, você entrega, né. E, e chegou um certo momento da minha vida em que eu cruzei, em um dos empregos que eu tive, eu cruzei com uma amiga, hoje muito querida. Na época a gente não se dava bem, olha só que coisa mais louca, né? É, porque ela era muito espontânea. Ela chegava assim, nós éramos um grupo ali de mais ou menos 10 pessoas. Então, tinha 4 mais voltados para desenvolvimento e o resto era ali suporte, né? Era uma faculdade pequena que eu trabalhei no núcleo de tecnologia. Aí ela chegava e falava assim, bom dia, e vinha, abraçava e beijava todo mundo, né? E aí, na minha cabeça ficava assim, gente, quem é essa menina? Ela nem me conhece, já chegava abraçando, beijando, como assim? Olha que coisa louca, né? E ali nasceu uma relação muito bonita, porque eu tinha um chefe, ele falou assim, Daiane, Angélica, vem aqui, né? Aí a gente vê, ó, você trabalha em horário contrário. Então, uma trabalha de manhã e de tarde, a outra tarde e noite. Então, vocês duas vai ser o meu ponto focal. Então, tudo que eu precisar saber tem que ser com vocês. E aí a gente foi obrigada a ficar mais juntos, né? Mais juntas para poder trocar as ideias, trocar as figurinhas, para quando ele perguntasse, a gente, né, ter a resposta. E ali eu comecei a mudar naquele momento. Porque ela me trouxe uma outra visão de vida, que é o quê? O quanto que é importante você receber um abraço, um beijo, um carinho, né? E eu era muito fechada, né? Então, ali, eu comecei a mudar naquele momento. Então, a gente somos grandes amigas hoje. Até hoje, isso tem em torno de 20 anos, né, já. E aí, ok, né, tudo certo. Aí eu saí dessa faculdade, fui para outras empresas que prestavam serviço para o poder público. Não me identifiquei, porque eu sou mais dinâmica, eu gosto de estar entregando, e eu achei ela um pouco mais moroso, né, naquele órgão que eu fui. Então, eu fiquei foi o lugar que eu fiquei menos tempo. 10 meses eu não consegui ficar, eu falei, não, eu preciso de alguma coisa mais, né, e aí fui para outra empresa, até que eu caí no Sicoob. Entrei como terceira no Sicoob, programadora, ainda muito fechada, né, ainda uma pessoa ali extremamente analítica, né, perfeccionista, né, eu sempre olhava muito o que eu queria. Com mais ou menos uns 5 anos de Sicoob, né, eu entrei como carteira Sicoob mesmo, né, então eu não era mais terceira, né, já entrei como Sicoob, crachá, a gente fala, e ali foi quando começou o meu processo de mudança, porque foi 2014, 2015 foi um ano, assim, onde começou, de fato, as transformações da minha vida, né? Então, liderar não é fácil, né? E aí agora eu vou falar qual foi o meu maior desafio da minha vida, a minha jornada. Assim, o meu vale. Ali eu entrei num vale cabuloso, mas eu agradeço todos os dias por esse vale, porque eu saí de um ter para um ser, e hoje eu sou uma pessoa que olha muito ser.
Então, naquele momento, em 2014, eu estava um pouco satisfeita, assim, a gente passa por alguns momentos da vida que a gente não tava mais me encaixando aonde eu estava. E aí eu ia sair, né? Eu ia me aventurar em outras áreas, em outras jornadas. Mas a minha líder na época, que é o meu gerente, falou assim, não, Dai, vamos conversar. Então, tanto é que eu pedi demissão, né? Mas 2 dias antes da demissão vencer, eles conseguiram me segurar. Se eu tivesse pedido, vamos supor, daqui 2 dias, se eu tivesse pedido amanhã, não tinha mais como reverter, né? Aí eu consegui reverter, fiquei, né? E aí eu saí da equipe que eu estava, eu desenvolvia, e assumi uma outra cadeira. E essa cadeira foi o quê? Aí a gente começou. É uma cadeira de facilitadores. A gente colocou esse nome. Tanto é que eu tenho um time hoje justamente com essa cadeira que eu sentei. Não existia isso porque a gente tinha ali um conflito muito grande entre homologação aqui e desenvolvedor. E aqui tinha uma tela de vidro. Eu não sei quem pegava mais pedra, né? E aí eu entrei justamente para poder resolver esse conflito aqui, para que essas pessoas não fossem inimigas, né? Que esse que não falasse assim, eu não entrego porque a homologação não funciona. E a homologação assim, eu não entrego porque desenvolvimento desenvolve muito ruim. Aí, o ambiente não funciona. Então, peraí, vamos ver o que está acontecendo. E aí eu entrei aqui. Então, aqui a gente começou, era eu e um outro colega, a gente começou aqui a trabalhar como analista mesmo. E aí a minha líder, na época, ela pediu para, ela entrou de licença maternidade. E aí o meu chefe falou assim, Daiane, você cuida do time de desenvolvimento? Eu não falei não, né? Eu falei, tá. Só que ali era o meu vale, por quê? Eu pedi para sair desse time. Aí você imagina, uma pessoa que não está preparada, eu não estava preparada. Eu era técnica, eu não era líder, eu não conseguia gerenciar. Ele até viu o potencial em mim, graças a Deus. Mas, então, não foi uma relação muito boa, porque eu era perfeccionista. Um líder ser perfeccionista, muito técnico, eu sabia como funcionava, então, assim, a gente teve um conflito muito grande. E aqui eu gastei muita energia. Aí aqui foi onde eu falo que eu entrei no meu vale, né? Então, assim, eu sofri ali. Aí depois, minha chefe voltou, graças a Deus, aí devolvi de volta. Só que aí ela pediu demissão. E aí eu voltei como uma líder oficial desse time e de um outro time. Eu tinha 2 times que eram completamente diferentes. Eles eram, assim, esse time aqui, gastava uma energia muito grande. Esse aqui é natural. Então, esse aqui, assim, não, botar o que você falou é isso mesmo, bacana, vamos que. Esse aqui não era. Então, esse aqui foi meu vale, esse aqui foi o meu melhor, foi o maior aprendizado da minha vida. Eu agradeço até hoje por este time aqui, porque se não fosse ele, eu não seria a pessoa que eu sou hoje. E aí é onde começa o ser, né? Poxa, quando eu parei para olhar, falei assim, não, tem alguma coisa errada, tem alguma coisa errada, tem alguma coisa errada. E aí chegou um ponto que eu falei assim, o errado não é eles, sou eu. E aí, quando eu comecei, né, o dedinho parou de, né, como a gente estava conversando, parou de apontar, e eu vi que tinha 3 dedos apontando para mim, aí eu comecei a, de fato, a respirar fundo e falei assim, o problema sou eu. Então, peraí, o que que eu preciso fazer para que eu consiga me conhecer melhor? Para me ser uma líder melhor, para me extrair o melhor do outro, mas acima de tudo, o melhor de mim. Porque se eu não estou bem, como é que eu vou extrair o melhor do outro? Né? Como é que eu vou oferecer a mão, né? E aí eu comecei a olhar para mim, né? E aí onde começa toda uma história de transformação que muita gente acham que pode ser, né, ali historinhas, mas não é. Esse vale aqui, e inclusive tem um livro que é maravilhoso que chama Picos e Vales. Recomendo muito esse livro. Ele fala justamente disso, né? Ele fala assim, quanto você está no pico e quanto você está no vale, porque muitas vezes a gente esquece a jornada. E o melhor de tudo é a jornada. A gente tem que saber aproveitar a jornada, né? E essa jornada eu aproveitei. Não naquele momento. Hoje eu percebo o quanto que eu aproveitei. E aí eu comecei essa jornada. A jornada da Daiane. Quem é Daiane?
quem sou eu, né? E aí eu comecei a olhar para mim. Então, eu fui atrás de inteligência emocional. Olha, uma pessoa totalmente analítica, né, ali, conforme, absurdamente conforme lá em cima, indo atrás de coisas mais ali abstratas, né, ali, que você não pega, que você não tem ali, né, que não sai um resultado ali, né? É complicado, foi um desafio, porque eu É fui. verdade. E só dar um É, adendo aqui no que você está falando, para quem está nos assistindo ou nos ouvindo, ela se referiu ali à conformidade cautelosa no DISC. Então, exato. é um perfil comportamental, é um teste de perfil comportamental largamente utilizado desde a década de 20, inclusive, que foi criado, e é muito interessante isso aí, e é legal que você trouxe isso à tona, porque um líder precisa estar sempre em movimento no sentido de olhar para dentro e ver o que ele pode extrair, porque senão vira só chefe, Daiane, e aí não adianta, né? Exatamente. Então, assim, é, como também, né, você contando aí essas diferenças de equipes, de times, isso a gente está falando de diversidade de ideias, né? Porque às vezes um tem uma ideia e outro tem outra. Como você lidou com tudo isso logo no comecinho? Como foi para você a diversidade na liderança? Bom, foi desafiante, foi muito, assim, complexo, porque, né, vamos supor, no time que eu comecei ali, que era que eu saí dele, né, esse time aqui, que era o meu time, que é meu vale, né, tinha uma resistência dos dois lados, e era uma resistência silenciosa, aquela que você não enxerga, né, então, não tem como você falar, porque ela é por trás, e eu, quando ia para reunião, eu tinha que me preparar, eu suava horrores, porque eu ficava pensando, como é que eu vou falar? Como é que eu vou chamar? Então, naquela época, eu não tinha tom de voz adequado, a minha voz ela era muito, como é que foi dizer, muito, a palavra sumiu, imperativa, é, era muito agressiva mesmo, e a minha comunicação ela era um pouco violenta mesmo, olhando hoje, né? Hoje eu enxergo isso, né? Nesse outro time era natural, porque a gente conversava de igual para igual, e ele percebia a minha capacidade ali de olhar de cima um problema, de interagir, então era uma conversa leve. Já aqui não, por quê? Porque eles estavam na defensiva. Aí quando você olha para o outro lado, eu também estava na defensiva. Então, como é que dois defensivos se conversam? É complicado. Então, assim, a gente trabalhou, no final, antes de houve uma reestruturação no Cicobi como um todo, né, eles foram para outra área. No final, assim, antes deles ir, estava começando a se acertar, mas a gente ainda não tinha chegado a, um, a uma relação ainda leve, diferente do time que eu tenho hoje, é totalmente diferente. É engraçado isso, assim, mas não foi fácil não, tá, ô Sérgio? Até hoje não é fácil. Só que hoje, para mim, pra mim é natural. Naquela época não era, então eu tinha que me adaptar. Aí é onde entra a questão do perfil, né? Eu tinha que me adaptar, então o esforço de adaptação meu era muito forte, por quê? Porque eu não tinha inteligência emocional, eu não entendia os perfis, eu não tinha ainda o entendimento do que era ser líder, né? E aí foi onde eu entrei. Aí eu vou voltar aqui, porque Que foi legal. justamente essa base que faz eu trabalhar com diversidade hoje. De forma Uhum, muito fácil, muito, assim, eu tramito muito fácil. muito bom. Foi o quê? Inteligência emocional. Então, comecei a olhar para mim, né? Doeu muito, porque dói, porque você percebe que não é o outro, é sempre você, né? Então, assim, as reações que tem aqui, as ações e reações é proveniente da minha pessoa. Então, o espaço que eu dou para até onde o Sérgio pode ir ou não, né? Então, isso é a comunicação. Eu escutar o Sérgio, como é que eu escuto de fato o Sérgio? Porque se eu começar a te escutar e já querer te rebater, eu não estou te escutando. Então, trabalhar a escuta ativa, acolher as ideias, acolher os incômodos, as discordâncias, os argumentos, né? Então, eu comecei a trabalhar essa parte emocional em mim. Em seguida, eu fui fazer hipnose, olha só. Eu fiz hipnose, porque eu falei, não, gente, eu tenho que entender esse mundo do ser humano. Então, eu fiz hipnose. Na época, não aproveitei tanto, né? Mas foi super interessante, muito interessante mesmo.
A minha Alexa. Esse é o novo normal, Daiane, porque a gente está em casa. Pois é. Então, ali eu fiz hipnose e logo em seguida fiz PNL. A PNL foi uma virada de chave. A primeira vez que eu fiz PNL, porque a PNL, ela fala muito de comunicação. Então, como se comunicar, como conversar, como falar, como você ter estratégias, entender o outro. Então, a PNL, ela fez assim, ela fez um boom. E aí, eu terminei a PNL, e aí me afastei um pouco desse mundo, voltei para o mundo corporativo, veio a pandemia, né? Então, aí a pandemia, ela levou todo mundo para casa. E aí foi um outro boom. Como é que eu faço agora? Como é que, né? Então, e aí na pandemia foi, assim, ela teve um viés muito bom para mim. Então, durante a pandemia, eu concluí um mestrado no ITA, né? Então, hoje eu sou mestra em engenheira, minha formação foi esse ano, então, eu venho de formações acadêmicas técnicas, né? Então, eu fiz já 3 MBA voltado para governança, voltado ali para projetos, mais específico para a área de tecnologia. Já a parte de gestão de TI também, pela FGV, então, que é muito importante para quem trabalha com gestão, com liderança, né? E aí eu vim aqui com esse mestrado no ITA, que era um mestrado profissional, então, para pessoas da indústria, então, não é aquele acadêmico. Então, eu tive ali contato com pessoas voltadas ali para o mundo de ferrovias, né, de drones, pensamentos totalmente diferentes, abordagens diferentes, o quanto que a tecnologia bancária, ela muda um pouco. E aí, para concluir esse ano, muito bom. E aí, assim, só para concluir aqui a parte, assim, né, aí eu voltei há 2 anos atrás, mas 1 ano e meio atrás, para esse mundo de conhecimentos voltado para dentro, né, assim, conhecimento individual. E eu percebi, sem perceber, aí foi quando eu percebi que o quanto que aqueles treinamentos ali, eu estava aplicando sem perceber. E o quanto que eu evoluí. Foi quando eu parei e falei assim, caramba, desculpe a palavra, caramba, o quanto que eu evoluí como pessoa e não tinha percebido isso. Que legal. Né? E aí eu recebo esse feedback das pessoas. Então, mas com isso, vem o que também? Desde 2020, eu venho trabalhando no ICMA como mentora, né, mentora ali de objetivos, de carreira também. Hoje, a minha formação está indo para comportamento. O gestor, hoje, a parte técnica é importante você conhecer, mas muito mais que isso, é você entender como o outro funciona. Saber que quem está entregando não são máquinas, são pessoas. E pessoas elas estão em casa, como você bem falou, eles estão em casa, né? Então, a gente do serviço está invadindo sua casa, né? Então, é uma invasão. Nem sempre as pessoas têm espaços fechados específicos. Então, como é que você respeita isso? Como é que você tira o melhor das pessoas em um momento ali de problemas? Você tem que saber ali o manejo, tem que saber apertar, mas também tem que saber soltar. E eu trabalho muito com o meu time hoje, a questão de que autonomia, segurança, né, eles têm que estar seguros para fazer o que eles têm que fazer, eles têm que ter autonomia para fazer o que têm que fazer. E quando eu me ausentar, eles têm que estar preparados para caminhar sozinhos também. Eles não podem depender de mim. Eu posso ser a estratégia, a facilitadora, eu vou facilitar tudo que eles precisarem, porque o meu papel como líder hoje, eu falei que é servir. Porque eu tenho que servir a eles para eles fazerem o melhor que eles possam fazer. Porque o que eles fazem, hoje eu não consigo fazer mais, que é a parte técnica. Mas a parte estratégica, a parte de entender um negócio, ter uma visão holística, isso eu consigo. E aí é onde se complementam, né? O líder e o time, porque o time te respeita, porque fala assim, caramba, a Daiane falou, e ela tá abrindo caminho, é isso mesmo. É um mecanismo, Daiane, é isso aí. É um mecanismo, e que cada peça ela é fundamental no processo inteiro para ter boas entregas. Exatamente. Que legal essa tua trajetória, hein? Eu queria agora, estamos já nos encaminhando para os minutinhos finais. Passa muito rápido, né? Nossa. Passa rápido, quando tem bastante conteúdo gostoso, assim, história
bem interessante. Eu sou apaixonado por histórias, então inspira muito, né? Então, 2 perguntas que eu quero te fazer para a gente finalizar. A primeira é como você equilibra a tua vida pessoal com a vida profissional, porque pelo jeito você tem muitas atividades, e como você inspira as pessoas, né, aquelas que estão começando, né, para que elas alcancem seus objetivos. Então, a minha vida pessoal, hoje eu consigo equilibrar bastante, então eu tenho meus momentos de lazer, então eu adoro viajar, não comentei, mas adoro viajar, então é onde realmente eu me reenergizo. Meu trabalho hoje, graças a Deus, ele tem um horário ali meio pré-definido, então das 9 até às 18 é o meu horário padrão. Em raras ocasiões acontece, né, a gente ultrapassar um pouquinho mais, porque é tecnologia, e aí hoje eu tenho hoje eu tenho tempo, porque em muitas atividades também, né? E aí eu tento colocar no finalzinho do dia, encaixar todo dia uma coisa diferente. Mas eu estou voltando a ter uma vida social agora, porque o mestrado não me permitia isso, né? Então, na parte social, eu estou me encontrando agora novamente. Então, estou saindo. Antes estava tudo muito, muito voltado para o conhecimento mesmo. Então, era trabalho, estudo, trabalho, a questão da monitoria que eu faço, da mentoria também, né? Então, eram esses dois. Então, mas eu viajava. Então, eu sempre tinha o meu espaço ali, quando eu estava muito estressada, eu falei assim, não, peraí, eu preciso viajar. Era o meu ponto de escape, queria ir para o litoral, tomar um banho de mar e me reenergizar. Então, hoje eu já consigo, né? Eu já criei minha agenda, então eu tenho uma agenda, eu falo, segunda eu faço isso, terça isso, quarta isso, quinta isso, esse aqui é meu momento de lazer, então eu vou sair e encontrar com os amigos, porque eu gosto hoje de encontrar, eu gosto de ir para um café, eu gosto de ir para um pub, curtir uma música, isso é muito bom. E aí a sua segunda pergunta, que é a questão do inspirar, né? Uhum. Eu recebo muito feedback de quem está muito próximo de mim, fala assim, Daiane, eu admiro muito sua trajetória, eu quero te seguir, me leva, porque eles veem o quê? Quem eu era. Eu não falo quem eu era e aonde eu cheguei. E aonde eu estou. E eu continuo fazendo, porque isso é o mais importante. Não é você parar, não é você falar quem você é. É as pessoas conseguirem enxergar o que está acontecendo, a sua transformação. Quantas pessoas percebem, você não conta o que você faz, mas elas percebem por quê? Porque você transforma e automaticamente você contamina o seu meio. Então, a inspiração, ela é muito mais implícita do que explícita. Então, eles veem isso em mim, os próximos, né? Então, eu falo assim, nossa, Dai, você era assim, eu tô vendo, eu tô te acompanhando, eu vejo que você tá crescendo, eu quero seguir você, o que você tá fazendo? Então, eu acho que a inspiração é pelo que é o meu comportamento, é o que o meu comportamento fala, não é nem o que eu falo. E quando as pessoas conversam comigo também, assim, o meu perfil, ele traz muito o perfil de confiança, sabe, Sérgio? Então, as pessoas vêm até mim para falar assim, poxa, Thay, o que eu faço na minha carreira? Ah, está acontecendo isso, isso, isso. De outras áreas, de outros empregos. Eu falo, você já olhou por este lado, por este ângulo? Tanto é, eu vou só falar um trechinho aqui que é muito interessante em relação a inspirar. Eu fui num evento em São Paulo o ano passado, não, o ano atrasado, acho que ano passado. E aí a gente sentou, o pessoal da empresa, né? A gente sentou na escada do hotel, a gente começou a conversar. E a gente conversando, coisa e tal, falando sobre carreira, falando sobre, né, sobre pontos de vista, sobre crescer, ser reconhecido, né? É o tal do ser reconhecido. E aí ele falou assim, eu queria ser reconhecido pelo meu chefe. Eu falei, mas como? Ele, não sei ser reconhecido. Eu falei, então você não vai ser reconhecido, você não sabe nem como você quer ser reconhecido. O que você está fazendo para ser reconhecido? Quais são suas ações, né? Aí, assim, a conversa foi um pouco longa, só para, né, nosso horário está estourando, né? Fica Mas, tranquila. mas no final ele falou assim, ele falou o quê? Poxa, Dai, eles me chamam de Dai. Eu não imaginava que você era uma pessoa tão legal. Eu achava que você era uma pessoa chata, né, ali. Mas porque eu trabalho numa área de conformidade, né? Então, eu trabalho dentro de uma área de governança. Então, quando eu coloco o crachá, eu vou te cobrar aquilo que a empresa pede, mesmo eu discordando. Então, a conformidade, eu vou falar assim, não pode entregar, tem que ter assim, tem que ter A, B, C, porque é conformidade. Mas quando eu estou no meu papel de Daiane, eu sou Daiane, eu vou assumir quem é a Daiane. Então, essa é a Daiane. Ele, poxa, tanto é que depois disso, né, ele ir lá no trabalho, ele disse, Dai,
me dá uma horinha para conversar com você, eu quero falar com você sobre carreira. E aí a gente foi conversar sobre carreira, assim, a abordagem, o que eu quero, como é que eu quero ser vista? Será se o meu comportamento está adequado, como eu quero ser vista, né? Então, eu acho que a aspiração é isso, é você ser quem você é sem você forçar, tem que ser natural. E muito mais do que as pessoas que te conhecem hoje, você tem que inspirar as pessoas que você conheceu ontem, porque são essas pessoas que acompanham a sua trajetória, elas sabem de onde você veio, de quem você era, de como você se comportava. E aí, quando eles fez essa mudança, eles falam o quê? Poxa, por que que eu não posso mudar também? Eu quero mudar também, eu quero isso para mim, porque isso está dando certo para ela. Eu acho que a inspiração é isso, entendeu? Não é, eu conheci o Sérgio hoje, né? E o Sérgio, pô, eu te admiro, você está me inspirando. Bacana, é bom isso. Mas eu acho que muito mais bacana é aquela que te acompanhou há 20 anos atrás, e falou assim, Uhum. poxa, você mudou. Que Eu quero legal. isso para mim. E eu tenho Sensacional. escutado isso. Que Dai, coisa você legal. mudou. Quero isso para mim. Eu falei, então me acompanha. Eu te levo Vem junto. comigo. Vem comigo, Que exatamente. legal. Olha Quero só, um mostrar papo isso. aqui que a gente aprendeu rotina, objetivos, foco, comunicação e ação. Que legal, Daiane, que linda trajetória sua aí. Obrigado por compartilhar com todos aqui no CoachCast. Foi um super prazer estar contigo. E como as pessoas se conectam com você? Então, eu tenho 3 formas de conexão, né, mais assertiva. Tem o meu LinkedIn, Daiane Gonçalves, né, então você pode procurar lá no LinkedIn, que é um perfil mais profissional. Tem o meu perfil no Instagram, gonçalves.daiane, e também tem um movimento que eu participo, que é o Brasil por Elas, é um movimento muito interessante, viu, Sérgio? Que legal. É mais voltados para empreendedorismo feminino, Uhum. nasceu em Brasília, né? Tem a Silvana de Maio aí que encabeça esse projeto, muito bonito. Então, temos esses 3 canais aí que é mais fácil se conectar comigo. Perfeito. Então, bora lá a gente se conectar com a Daiane. E eu agradeço novamente ao apoio da Camisaria Fascínios, que está conosco aqui nesse episódio, e a você, Daiane, com essa tua linda história. E sucesso aí na jornada. Continue inspirando muitas pessoas. Obrigada, Sérgio. Muito obrigada pelo convite, por ter aceitado também a minha participação, estar contando a minha história e poder inspirar outras pessoas. Eu acho que compartilhar conhecimento, ele é a melhor forma da gente poder se conectar com o outro. Perfeito. Até o próximo episódio. Até. Tchau, tchau.